Olá, pessoas! Então, hoje vamos começar um conteúdo novo, né? Para variar, vamos começar a falar sobre um conceito, né? Um conhecimento extremamente polêmico, né? Um dos conceitos mais polêmicos que nós temos, né? Desigualdades sociais. Há quem diga que existe, há quem diga que não existe, há quem diga que é invenção de partidos políticos. E existe o fato, né, que é o fato científico, né, a ciência social está lá mostrando, é isso. E vamos falar justamente sobre o fato, não vamos falar sobre vertentes políticas, mas sobre o fato social que nós temos sobre o Brasil e sobre o mundo. Vamos falar também um pouco sobre alguns países. Então, como já sabem, né, ritual de estudos, pegar o caderno, caneta, lápis, papel, anotar os pontos principais que vão ser descritos na aula e vamos seguir em frente. Então, como clássico, né? Definições. Toda aula é importante iniciarmos com as definições para depois eu começar a falar sobre desigualdade e vocês sim, mas o que é desigualdade? Então, vamos primeiro falar o que são as desigualdades sociais. Desigualdade social é a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando-se em conta fatores econômicos, educacionais e culturais. Vocês vão perguntar, tem a ver com aquele índice de desenvolvimento humano, IDH, que vimos em sala de aula? Sim, tem a ver sim. As desigualdades sociais, elas são medidas pelo IDH, então o índice de desenvolvimento humano que se baseia em 3 pilares: saúde, educação e economia. Quando se fala economia, a gente está falando da economia do país, né? Estamos falando da distribuição de renda. Quando se fala de saúde, não estamos falando de hospitais, nem de acesso à saúde, estamos falando da saúde da população, como a população se encontra na vertente da saúde. E educação, também não estamos falando de construção de escolas, nem a quantidade de escolas que um país tem, estamos falando da qualidade desse ensino, que é medido pelos aqueles testes educacionais que vocês já viram, IDEB. O Enem também serve para utilizar, para analisar o ensino médio principalmente, e o ENAD, que é utilizado para analisar o ensino superior, certo? Então, vocês têm aí os 3 fatores básicos são utilizados, né, para a análise de desenvolvimento humano: educação, saúde e economia. Nenhum dos 3 estão sendo trabalhados da forma como deveriam, né, no nosso país, porque o foco ainda permanece sendo números, não qualidade. Então, ainda o foco continua sendo quantidade, não qualidade. Então, não adianta ter quantidade, por exemplo, de escolas se essas escolas não dão qualidade de ensino. Então, está faltando professor, os professores não são qualificados para passar os conteúdos e assim por diante. Da mesma forma, quando se fala saúde, não estamos falando do acesso somente, estamos falando do acesso também, mas não estamos falando apenas do acesso às instituições de saúde, estamos falando também de questões como a saúde da população, como a saúde da população está no momento. A desigualdade social, como vocês já sabem, é um mal que afeta o mundo todo, né? E em especial países que ainda se encontram em vias de desenvolvimento, inclusive o Brasil. É observado principalmente países que foram colônias de exploração. Então, Brasil, países do continente africano, eles sofrem muito ainda com essa questão de subdesenvolvimento, por causa que passaram muito tempo sem desenvolver a sua economia de forma autônoma. Então, a falta dessa autonomia para o desenvolvimento da economia é um dos fatores cruciais para que esses países eles demorem a se desenvolverem. Então, eles ainda vão caminhar, vão engatinhar para poder se desenvolver como países com sua economia fortalecida e com todos os índices, né, de desenvolvimento importantes para a manutenção da sociedade como um todo. Como são vistas as desigualdades no Brasil? Então, a desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte da população brasileira, como vocês já sabem, apesar de que nos últimos anos ela tem diminuído. Porém, contudo, entretanto, recentemente ela aumentou. Dados de IBGE comprovaram que, em comparação aos anos de 2016, 2014, 15 e 16, com os 3 últimos anos, né, 2017, 18 e 19, vem a ocorrido um pouco de
tenha diminuído nesse período e depois teve um leve aumento nessas desigualdades sociais no Brasil. As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são as regiões norte e nordeste do país, os quais apresentam os piores IDHs em desenvolvimento humano do Brasil. Por quê? Porque, como vocês já sabem, essas regiões, da mesma forma que o Brasil como um todo ele demorou para se desenvolver dentro da perspectiva econômica, essas duas regiões elas foram as regiões que, além de terem sido as regiões que demoraram mais para terem esse início desse desenvolvimento econômico autônomo, além disso, elas ainda permanecem sendo as regiões que, apesar de que tem uma produção, elas não têm um investimento adequado. Então, região norte e nordeste permanecem sendo regiões que teriam os piores problemas, né, em relação a isso. Se vocês pensarem, por exemplo, o fato do nosso estado, Rio Grande do Norte, ele não possuir um porto, é muito ruim, porque grande parte do que é produzido, dos alimentos, tudo que é produzido aqui tem que ser enviado para um centro de distribuição. Qual é o centro de distribuição do Brasil? Estado de São Paulo. Então acaba que grande parte dessa produção que poderia sair diretamente daqui do nosso estado para ser exportado, ele vai ainda passar por outra região para poder ser enviado para as vias de exportação. E isso é uma falta, sim, de investimento, porque afinal, se houvesse um investimento adequado, talvez não houvesse essa necessidade de transitar isso para outro estado, e o que de certa forma ainda encarece o produto. É muito comum, por exemplo, vocês verem produtos, principalmente mel, que é produzido aqui no nosso estado, porém ele é beneficiado em Santa Catarina para ser embalado e volta para cá com um preço absurdo. E isso é muito, muito comum. O sal também, né, que vocês sabem que cerca de 95 a 96% do sal produzido no Brasil vem daqui, do Rio Grande do Norte. E da mesma forma, alguns vocês já encontram com as embalagens daqui, mas alguns vocês vão encontrar com a embalagem de São Paulo, certo? Então, a pobreza no Brasil. O Brasil, em função do seu histórico de colonização, como eu falei, né, que esses países que sofreram essa colônia de exploração, eles tiveram um desenvolvimento tardio em questão da percepção econômica. Então, ele teve um grande desenvolvimento tardio e, de certa forma, passou por uma grande dependência econômica. Além de problemas internos antigos e recentes. Então, aqueles problemas sociais que você já sabe, distribuição de renda, tudo isso que vai fazendo toda essa junção de problemas e causando as grandes desigualdades que nós temos no nosso país. Possui uma grande quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, abaixo da linha da pobreza, tem muitas pessoas vivendo, certo? Nessa situação. E também, assim por representar um país subdesenvolvido e emergente, a pobreza no Brasil apresenta elevados patamares. Então, é um país subdesenvolvido emergente. Por que isso é importante, vocês perceberem essa questão de subdesenvolvido e emergente? Vocês vão observar que tem uma parte da sociedade que tem muito dinheiro e tem uma parte da sociedade que não tem quase dinheiro nenhum. Então, isso vocês observem essa diferença, né? Esse contraste, é um contraste muito forte. Por exemplo, como eu trouxe aqui na imagem, né? Vocês têm a visão aí de Copacabana, né? Com vários prédios, e tem a visão daquelas pessoas que moram próximo aos lixões, que dependem daquilo ali para sobreviver. Então, é um contraste, né? São dois pontos extremamente diferentes e que sim, ocorrem no mesmo país e muitas vezes no mesmo lugar, no mesmo estado, na mesma cidade, certo? Então, é realmente um patamar muito grande de desigualdade. Porém, o Brasil não é o único país em desigualdade. É claro que ele está lá nos seus índices, né? Ele é encontrado nos índices entre os 20 países com os maiores índices de desigualdade, o Brasil está no meio. Mas vocês vão encontrar que tem outros países, grande parte do continente africano. O país mais desigual do mundo é a África do Sul. Vocês vão dizer, vixe, mas a África do Sul não é um dos países mais desenvolvidos do continente africano? Sim. Porém, justamente, vocês vão ter pessoas com muito dinheiro e pessoas com quase nada.
A desigualdade justamente, ela não é feita do país estar todo mundo na miséria, mas sim esse contraste de ter gente com muito dinheiro e gente com pouquíssimo dinheiro. O país mais desigual do mundo é a África do Sul, que teve um índice Gini, né, de 63. Esse índice ele mede justamente o nível de desigualdade entre as pessoas, entre a população de um país. Lá o apartheid, que você já ouviram falar, já sabe, né? Nelson Mandela, ele lutou contra esse regime de segregação racial. Ele vigorou por quase 50 anos. Então, justamente por essa segregação racial que ocorria lá na África do Sul, ocasionou grandes problemas de desigualdade social. Então, existem as pessoas, né, que moram lá, brancas, que têm muito dinheiro, e as pessoas negras em geral, que vivem em situação de miséria. Entre os países no topo do ranking da desigualdade estão a Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique, todos os países do continente africano. Só um detalhe, em 7º lugar o Brasil se encontra, certo? E o Brasil é mais desigual do que países como Paraguai e Nicarágua, certo? Sim, o Brasil ele ainda está num índice muito alto de desigualdade social. Existem países aqui que não são relatados, vocês não vão encontrar nessas listas, mas eles também têm um índice altíssimo de desigualdade social, que é Dubai, certo? Então, Emirados Árabes Unidos, Dubai é a cidade com maior desigualdade social. Os Emirados Árabes Unidos é um dos países com maior desigualdade social, porque vocês vão encontrar gente muito, muito, muito rica e gente muito, 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 muito pobre. E isso permanece sendo um problema, né? Um problema histórico. Então, não precisa observar o contexto histórico, é necessário, porque a partir do contexto histórico nós entendemos o motivo pelo qual a sociedade está e se encontra da forma como está. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, já sabem, podem procurar, anotem, guardem para a próxima live. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!